Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que o querido Mestre de Nazaré nos envolva a todos com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz, para que tenhamos momentos de aprendizado muito ricos nesta manhã, onde nós vamos trabalhar com um assunto maravilhoso que já provocou muitas polêmicas, mas que nós vamos ter hoje o pensamento maravilhoso da veneranda benfeitora Joana de Ângeles para nos inspirar e nos ajudar em todos os comentários, atualizando o pensamento de Jesus, fazendo a interpretação atualizada daquilo que realmente Jesus quis nos oferecer. Portanto, nós vamos trabalhar hoje com o título Estranha Moral. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, os itens 9 e 11. Só que 9 e 11 foram trabalhados na segunda-feira passada, com o título Espada e Paz. E foi do livro comentado pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 189. Hoje, nós vamos trabalhar com o mesmo capítulo 23, Estranha Moral, só que com os itens 1 e itens 2. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela comenta no seu livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em alguns capítulos, ela divide o estudo, como esse que nós estudamos hoje, o capítulo 23, em 2 oportunidades, outros em 3 oportunidades, quando é necessário, sob a ótica dela, que precisemos, é necessário maiores luzes, maiores conhecimentos, maiores interpretações da mensagem de Jesus. É o que aconteceu com esse capítulo, que ela dividiu em 2. Eu vou repetir para vocês que não assistiram a semana passada. O título do capítulo é o capítulo Estranha Moral, é o capítulo de número 23 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Na semana passada, na última segunda-feira, nós abordamos os itens 9 e 11. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela aborda o título Espada e Paz, página 189. Hoje, nesta segunda-feira, nós vamos abordar no capítulo 23, com o mesmo título, Estranha Moral, só que os itens 1 e o item 12. E a veneranda benfeitora, para vocês que gostam de acompanhar, estudar, de aferir o que ela aqui diz, no capítulo que ela intitula Cruzes, é Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 195. Portanto, vamos começar as nossas reflexões desta segunda-feira e vocês vão, como eu já tive a oportunidade de aprender muito na preparação, na leitura, na observância das informações que ela nos oferece. Então, tudo isso nós vamos compartilhar com vocês, porque estamos também estudando, estamos fazendo as nossas reflexões. Vamos começar, então, pelo capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem o título Estranha Moral, no item 1, que é uma passagem de Lucas, no capítulo 14, versículo 27, quando Jesus nos fala: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Portanto, é uma referência muito importante. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Então, agora que nós vamos começar com as nossas reflexões, e vocês vão observar que riqueza de informações, de ensinamentos a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos oferece nesta manhã maravilhosa, em que estamos todos aqui unidos pelos sublimes laços de amor e fraternidade que Jesus nos oferece nesta manhã de segunda-feira. Vamos inicialmente pegar o livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 195. Aí vocês me dizem: Ari, você é joanista, gosta do livro de Joana de Ângeles? Gosto. E esse livro, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, me chamou
atenção há muitos anos, porque eu verifiquei a possibilidade de aprender mais, porque a veneranda benfeitora, em cada capítulo desse livro, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela comenta um capítulo do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, lançando luz sobre as informações, atualizando o pensamento de Jesus e nos leva a ter profundidade e segurança no conhecimento que ela oferece. Vejamos agora a página 195, o que é que ela diz? Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que eles elaboraram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Ela já começa o primeiro parágrafo, vocês vão observar isso. Todos nós temos os nossos problemas. E qual a origem desses problemas? Aí eu me lembro, quando nós falamos disso, de um pensamento de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele fala, a semeadura é livre, ou seja, nossos atos que nós fazemos, bons, negativos, prejudiciais ou não a nós e aos outros, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a lei de causa e efeito retornando em mesmas energias equivalentes àquelas ações que nós fizemos que alcançaram outras pessoas e também a nós mesmos. Portanto, vamos repetir, os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis, comportamento de ação do bem, ação do amor na sua expansão maravilhosa, quando ele se torna amplo, divinamente amplo e muda o nome para caridade. Então vocês já começam isso. Nós somos os autores dos nossos problemas. Nós provocamos nesta ou em outras encarnações e agora os problemas voltam para nós e a eles, como ela diz aqui, estamos crucificados esses problemas, porque a lei de causa e efeito, olha, nos alcança para que nós possamos responder pelo uso mal feito ou bem feito do livre-arbítrio, quando nós transgredimos a lei de amor. A lei de amor impera em todo o universo. Se todos cumprissem a lei de amor, nós não faríamos mal a ninguém, ninguém se ofenderia ou seria prejudicado com as nossas ações. Por isso que Jesus falou, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O jugo é a obediência da lei de amor, praticar a lei de amor. O meu jugo é leve e o fardo é suave, é só fazer o bem, é só praticar a lei de amor na sua intensidade, sem prejudicar ninguém. Esse é o assunto de hoje, maravilhoso e importantíssimo. No campo de habitantes do nosso planeta Terra em trânsito para um planeta de regeneração, quando o sofrimento tem se tornado muito atroz para muitos países, muitas pessoas. Então ela continua dizendo, a verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontramos todos constituídos, não equipados interiormente com o autoenfrentamento de que todos nós fugimos, quando se nos permitem as possibilidades, movimentam-se, todos nós movimentamos em contínuas inquietações que nos afetam, quase comprazendo-se cada um de nós nos transtornos que terminam por vencer-nos. Esse é o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Se nós passarmos agora para a página 195, que vocês podem acompanhar, como fazem muitos irmãos e irmãs na Casa de Guará, acompanhando e verificando as citações dela. Por isso que eu cito Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, página 195, quando ela diz, a esses indivíduos
como somos incluídos todos nós, a esses indivíduos tomados de incompletude, quer dizer, que não são completos, se dirige Jesus, convocando-os à terapia da renovação espiritual, de modo a conduzirem a cruz dos seus problemas, tornando-a leve, antes que se deixando esmagar pela conjuntura afligente, dolorosa. Como é que nós podemos tornar a nossa cruz dos problemas mais leve? Ela nos diz que a solução é essa. A esses indivíduos tomados de incompletude se dirige Jesus, convocando essas pessoas à terapia da renovação espiritual, de modo a que conduzam a cruz dos problemas, tornando-a leve a cada passo, antes que se deixando esmagar pela conjuntura afligente, pelo peso dela. Então, como é que nós devemos tornar a nossa cruz de problemas leve? Vamos nos lembrar agora do Dr. Inácio Ferreira, no seu livro Saúde Mental à Luz do Evangelho, na página 84, quando ele escreve: muita doença psíquica que obtém da ciência dos homens a mais complexa terminologia tem sua causa profunda na falta da vivência do amor aos semelhantes. Vocês estão vendo? Não respeitar nem aplicar a lei de amor. Muita doença psíquica que obtém da ciência dos homens as mais complexas terminologias tem sua causa profunda na falta da vivência do amor aos semelhantes. Não pratica o amor. Então a lei de causa e efeito vem com toda a sua força, nos cobrando, trazendo para nós o reflexo, a mesma intensidade da energia negativa com que nós nos utilizamos em outras existências para prejudicar outras pessoas. É a lei de retorno, que vocês já sabem, ou a lei do karma. Por isso que o assunto de hoje é muito importante. As cruzes que nós carregamos são as nossas realizações em desrespeito à lei de amor, que levaram dores, sofrimentos e lágrimas para outras pessoas, mas é preciso termos a responsabilidade para tornar esse madeiro psíquico invisível mais leve, com o exercício das nossas ações no campo do bem, com a nossa prática do amor sublimado na forma da caridade. Nós vamos resgatando o nosso passado e tornando a nossa cruz cada vez mais leve, que seja carregada com mais disposição e satisfação de que estamos resgatando o nosso passado doloroso. A página 196 do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela diz assim, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles: aos primeiros discípulos de Jesus, a proposta possuía uma interpretação literal, tendo-se em vista o estágio cultural e social da época, que não admitia condutas que fossem diferentes do que era imposto pelo status predominante, aquelas leis de Moisés estabelecidas, exigidas, aplicadas, e principalmente pelos romanos, pelos sacerdotes, pelo sinédrio, na reunião que culminava lá em Jerusalém, desse conselho dos sacerdotes. A liberdade naquela época de Jesus encontrava-se amordaçada pela força do poder governamental. Jesus veio diluir essa mordaça com o sol vibrante do seu verbo e da sua conduta. Viram que coisa linda? Já na página 196, a seguinte, ela continua dizendo isso. Jesus sabia que os seus discípulos teriam que pagar o atrevimento de proclamarem e viverem a nova era, livres das injunções sacrificiais propiciadas pela ignorância, os triunfos enganosos que não sobrevivem ao corpo, as honrarias que perdem o significado ante os sofrimentos, as alegrias da glória fantasiosa que logo passa, constituem a luz sublime e profunda do Evangelho,
distrações para o movimento físico do espírito, ainda iludido com a transitoriedade do corpo. Ela continua. Os ensinos de Jesus representam um convite severo à consciência, para que se resolva cada um pelo que lhe é mais importante. E o mais importante para nós é o reino de Deus, que já começa sendo construído, edificado dentro de nossas almas, dentro de nossos corações. Por isso que ela usa como uma mãe chamando a atenção dos seus filhos, alertando. Os ensinos de Jesus representam um convite severo à consciência, para que se resolva, cada um se resolva pelo que lhe é mais importante. Nós vamos analisar o que é mais importante. É a matéria frágil que passa, ou são as coisas que irão nos privilegiar pelas ações da caridade quando formos para o reino dos céus? Vocês viram? Os ensinos de Jesus representam um convite severo à consciência, para que se resolva, cada um se resolva pelo que lhe é mais importante. Porque estão fundamentados esses ensinos na lógica da imortalidade, ante a qual alteram-se as paisagens e aspirações humanas, na conquista das questões secundárias ante as essenciais para a existência feliz, aquela que é duradoura e real. Nós temos um caso muito importante que aconteceu nos trabalhos assistenciais da Casa de Guará. Um dia, uma senhora, que é o período de tratamento, são 10 semanas, são 10 tratamentos em que o Dr. Flávio realiza, claro, após o atendimento fraterno, as orientações adequadas, os livros que devem ser lidos, o Evangelho, estudado o Livro dos Espíritos, tudo isso que os atendentes fraternos da Casa de Guará oferecem esses livros de graça, para que as pessoas não tenham preocupação de ler, mas nós temos a preocupação de cobrar a leitura, de orientar nas voltas, nos retornos que eles fazem. Então essa senhora havia feito o 10º tratamento, portanto estava em condições de perfeito equilíbrio daquilo que ela veio buscar, do problema que ela tinha completamente resolvido. Por isso que nós vamos dizer o que foi que aconteceu com essa senhora. Depois, antes mesmo do 10º atendimento, era uma vez por semana, do 10º atendimento, ela ficou curada de um câncer de mama. Desapareceu, os médicos ficaram surpresos. Foi na época que se iniciaram as aplicações das vacinas contra câncer de mama, que a irmã Luísa de Marilac trazia da Amazônia, através das pesquisas que são realizadas no plano espiritual lá, trazendo enzimas e resinas de determinadas árvores, transformadas em vacinas contra o câncer de mama e aplicada. Então, muitas pessoas que tomaram essas vacinas na Casa de Guará, começando com as nossas trabalhadoras, mesmo tomando conhecimento que era um período experimental, elas aceitaram as condições e todas que tinham problema de algum caroço na mama ou algum problema que incomodava, desapareceram. E essa senhora também teve isso que aconteceu. Mas Dr. Flávio chamou-lhe a atenção no sentido, olha, ele sabendo que do plano espiritual também os espíritos acompanham. Então ele disse, olha, a senhora está sem os tumores que a preocupavam tanto. Pode fazer o exame, pode tirar as imagens. E ela respondeu, não, doutor, eu já tive as imagens, está aí na minha bolsa, tudo tranquilo, eu vim aqui agradecer. Ele disse, não agradeça a mim nem a ninguém, agradeça a Jesus, quem patrocina tudo isso, ele que prometeu o alívio para as pessoas. E por que é que eu estou dizendo isso para a senhora? Porque a senhora, aparentemente, está sem os tumores, mas a cura verdadeira é a cura do espírito. E o que tem de desarrumado no espírito reflete na matéria, que termina adoecendo a matéria. A senhora está com a matéria equilibrada, mas precisa a senhora, como espírito, tomar uma atitude definitiva para que esses tumores não retornem. E ela perdoa. E o que é, doutor Flávio? A senhora precisa perdoar ao seu marido por tudo aquilo que ele lhe fez. Ela baixou a cabeça e disse, o senhor está me pedindo uma coisa que eu não posso fazer nunca.
eu não perdoo. Mas ele disse, olha, a falta do perdão é uma coisa que prejudica o sistema imunológico, desarmoniza todo o sistema de defesa, o que vai facilitar pelos seus pensamentos, o ódio que a senhora ainda tem dele, de esse problema voltar novamente com uma outra forma de um tumor diferente ou em outro lugar. A senhora precisa urgentemente perdoar o seu marido para concluir essa passagem reencarnatória com um ato sublimado de perdão. Perdão, esquecer as ofensas que ele lhe fez. Ela levantou-se da maca e disse, olhe, doutor Flávio, me desculpe, mas perdoar aquele homem, nunca mais eu vou perdoá-lo. Nunca! Não lhe perdoarei nunca. E aí saiu. E o doutor Flávio ficou muito tocado, sensibilizado com aquilo, porque depois de 10 semanas fazendo tratamento, ela cumpriu todos os procedimentos, mas ele sabia que não tinha cumprido ainda, que era fazer o perdão. E, mesmo curada no corpo físico, mas ainda o ódio permanecendo no coração e no pensamento contra aquele marido, embora os seus problemas, o que acometeu, o que feriu muito ela, essa coisa, mas ela teria de perdoar para continuar viva, encarnada, livre de um problema tão cruel como é a falta do perdão. Pois ela saiu, levantou-se e disse, me desculpe, mas eu nunca vou perdoar-lhe. Nunca. Doutor Flávio disse assim, pois a senhora tem seu livre-arbítrio, mas não se esqueça do que eu lhe pedi. Tente perdoar. Comece desculpando. Depois perdoe e a senhora vai ver a vida bela que a senhora vai ter nesta encarnação, e quando desencarnar, quantos vão recebê-la de forma de alegria, de felicidades por a senhora ter vencido mais uma etapa como essa. E ela disse, não perdoo, e saiu. Sabe o que aconteceu? 6 meses depois, nós soubemos que o câncer voltou de uma forma agressiva em vários órgãos do corpo, e com 6 meses ela desencarnou. Foi motivo de sensibilidade, porque a equipe não queria, nós queremos o que Jesus fazia, vai e não voltes a pecar para que te não aconteçam as coisas piores. Jesus dizia, o que disse para a mulher hemorroísa, me emociona até hoje, vai filha, a tua fé te salvou, e eu procuro ensinar e fazer, realizar esse tipo de fé, mas fazendo com que o amor circule, porque a fé sem obras, como diz o apóstolo Tiago, não adianta nada. Então, quando nós soubemos, todos ficamos realmente sensibilizados. A dureza de um coração fez retornar toda a doença de forma ampliada, degenerativa, ferina, devastadora, e ela desencarnou em 6 meses. Mas a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 198 do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela nos diz, o ser humano, no entanto, é livre, e para tanto ama, sem reter-se ante as novas possibilidades que detecta a cada momento que cresce espiritualmente, antevendo o próprio futuro. A humanidade é a sua meta, o universo é o seu fanal. Quem desperta para uma compreensão integral da vida, opta naturalmente pela postura desafiadora, carregando a cruz invisível, transformando em asas de ascensão, alterando a constituição do madeiro dor. Alterando como? Fazendo o bem, fazendo o amor circular na forma de caridade. Nós vamos observar agora o que nos guarda aqui em pensamento. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, existe uma parte que eu convido todos vocês a estudarem. O Código Penal da Vida Futura. É uma maravilha essa parte do Céu e Inferno. No item 31, Allan Kardec escreve, é na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática as resoluções tomadas na vida espiritual.
Eu, como todos vocês, nos comprometemos. Não, nós vamos voltar, nós vamos fazer a caridade, nós vamos fazer o bem na sua maior amplitude, nós vamos procurar para perdoar as pessoas que nós estamos devendo. Os compromissos espirituais são todos patrocinados pelos nossos amigos espirituais que torcem pelo sucesso da nossa reencarnação. O nosso anjo da guarda conosco também tem o seu compromisso para nos ajudar. Allan Kardec, também no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, no item 9, ele diz o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. São essas coisas, essas ações que compõem a nossa cruz invisível que nós carregamos e sentimos o peso dela, que precisa ser, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, precisa ser, diminuir o seu peso, para que possamos crescer, evoluir mais. No livro, Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, no capítulo 24, ela nos diz assim: se souberes resgatar mediante o amor, que é o processo benigno mais proveitoso e menos afligente, terás muito mais oportunidade de reparação e aprendizagem. Toda e qualquer dívida poderá ser paga, resgatada pelo amor, através do bem que se pode realizar, melhorando a situação de outras vidas, de outras pessoas, o que se torna um elemento positivo na tua economia moral. Viram que coisa interessante? Como é a gente fazer o bem, fazer a caridade, resgatar o nosso passado, pagando o que nós devemos com as ações do amor e da caridade. Vamos ver outra citação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles no livro Vida, Desafios e Soluções, na página 83. Perfeitamente compatíveis com a lei de causa e efeito, as realizações nossas positivas no campo do bem eliminam ou diminuem o peso das realizações negativas e prejudiciais. Por que elimina ou diminui? Se nós amarmos tanto, fizermos tanto bem, ajudarmos tanto a aliviar o sofrimento das outras pessoas, nós vamos diminuindo o peso das realizações negativas a ponto de eliminar e a nossa cruz ficar leve, como ela sugere que nós façamos, transformar o madeiro dor em ações do bem para aliviar a cruz nos nossos ombros. Na página 200, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz: face às conquistas modernas, o Evangelho ressurge com força e autenticidade, confirmadas pelos imortais, os espíritos imortais, que retornam do túmulo para comprovar a indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano de cada um, sempre responsáveis pela felicidade ou desdita de cada um, abrindo espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade. São esses irmãos que vêm nos trazer, como Joana de Ângeles, as suas experiências, mostrando que realmente o caminho da libertação, de transformar essa madeira dor mais leve, são as ações do campo do bem, abrindo o nosso coração ao amor. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, no capítulo 26, é um dos mais recentes, é o penúltimo que ela lançou. Ela diz: nunca te detenhas no afã de crescer, de elevar-se às alturas da verdade. Verdade com letra maiúscula, que na sua essência mais grandiosa e penetrante e profunda é Deus. Está na página, uma das páginas 42 do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Então ela diz: nunca te detenhas no afã de crescer, de elevar-te às alturas da verdade, voando sem cessar nas asas da caridade, ou seja, fazendo o bem, realizando o que nós pudermos fazer, o nosso amor transformado em forma divina na ação da caridade. Vamos voltar agora a Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, o item 13, quando ele registrou lá: o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Está tudo identificado.
Por isso que nós precisamos amar mais para poder resgatar o que nós sofremos e não sofrer mais, acabar com as nossas doenças, porque iluminando essa sombra do passado com as nossas ações do bem, nós vamos resgatar tudo sem ficar guardando na economia moral os resquícios do lodo de nossas ações negativas, prejudicando outras pessoas. Mas vamos agora para Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, para terminar na página 200, quando ela nos diz: mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade, levando, mas resgatando. Olha, a cruz de responsabilidade, torná-la leve, resgatar o passado, iluminando, como Jesus diz, que brilhe a vossa luz, iluminando para ver os nossos gestos de amor, de eternidade, fazendo bem, resgatando o nosso passado da forma mais valiosa e linda que nós poderíamos alcançar. No livro Compromissos de Amor, é a última frase que nós escolhemos para fechar esse nosso estudo dessa manhã, Compromissos de Amor, na página 110, quando ela diz assim: não há alternativas a seguir, vende ao amor as tuas forças e segue o Mestre incomparável Jesus hoje, porque amanhã possivelmente será tarde demais. Hoje é o teu dia, avança. Não se descuide de maneira nenhuma das suas responsabilidades, meus queridos irmãos. Vá em frente. Lembre-se de que tudo é transitório, mas só o amor é permanente. Essa história de hoje, essa página de hoje, me tocou profundamente a alma, me estimulando a fazer mais o bem, a fazer mais a caridade. O mundo hoje, como diz a veneranda benfeitora de hoje, é uma frase que eu sempre cito porque eu amo essa frase: há muita falta de amor do que de pão. Há muito mais falta de amor hoje que as pessoas têm do que de pão. Oferecendo o nosso amor, nós estaremos concorrendo para melhorar a situação da imagem do nosso planeta, para facilitar a sua transição para um planeta de regeneração. E vamos fazer isso, abrir o nosso coração ao amor. Como disse a veneranda benfeitora Joana de Ângeles em um dos seus livros: mantenha sempre acesa a chama do amor. Não importa para quem ela brilhe, certamente ela iluminará os corações e os caminhos daqueles que realmente precisam de você, a retribuição daquilo pelo que você fez de ruim, de desagradável, de doloroso. A nossa missão é essa, é seguir os passos de Jesus. É uma missão maravilhosa que nós temos de fazer o bem, perdoar sempre, inclusive perdoar aos nossos inimigos, que é o ápice da grandiosidade que nós podemos fazer no planeta de expiação e provas. Lembremos-nos que Jesus nos fala no seu Evangelho: a cada um será pedido conta da tua administração, e a cada um conforme as suas obras darás conta, porque a muito se pedirá a quem muito tenha recebido. Portanto, vamos utilizar os recursos grandiosos que a doutrina codificada por Allan Kardec nos oferece, e os auxílios grandiosos e luminosos, como o da irmã veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que nos traz o seu pensamento e o pensamento de Jesus atualizado, adaptável para a modernidade, facilitando o nosso entendimento, a nossa conscientização e a nossa segurança doutrinária, para que possamos sempre desfraldar a bandeira do Evangelho de Jesus, para que todos que vejam essa bandeira tremulando pela brisa da esperança, possa dizer: graças vos dou, Pai de misericórdia, pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de termos conhecido o Evangelho do teu Filho amado Jesus. Que a tua paz, Senhor, Mestre Jesus, nos envolva sempre, que a tua luz ilumine os nossos caminhos e os nossos corações, e que sejamos, como foi um pedido de Francisco de Assis, Pai Francisco da Úmbria,
Faze de nós, Senhor, um instrumento da tua paz, da tua luz e do teu amor. Que a tua misericórdia, Senhor, penetre os lares de todos esses que estão nos seguindo agora, que eles sejam beneficiados com o teu amor, sejam tocados pela mensagem desta manhã maravilhosa e que abram seus corações e comecem também a fazer o bem, para que as lágrimas sejam enxutas, os corações sejam abastecidos de amor e que tenhamos sempre a tua palavra de misericórdia para fortalecer nós, espíritos, para que possamos chegar com facilidade ao reino dos céus. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, meus queridos filhos do coração, que os ilumine sempre, sempre, para que tenhamos sempre a possibilidade de ter a luz do Evangelho, iluminando a nossa consciência, onde se encontra a lei de Deus, iluminando os nossos passos e o nosso coração, para que a nossa felicidade seja conquistada pelo amor e pelo bem que nós fizermos aos nossos semelhantes. Deus os abençoe. Muita paz, muita luz nas suas vidas. Que assim seja.